Lendo a palavra do Senhor nesta noite, eu vou estar lendo alguns versículos saltado aqui em primeira carta de João, capítulo 1, quem for acompanhar. Toda essa carta ela é maravilhosa, mas eu vou estar aqui separando somente o que veio ao meu coração. Eu já li esse versículo no começo, mas vou estar lendo ele de novo. Primeira carta de João, capítulo 1, no verso 7, diz assim, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No capítulo 2, no verso 1, diz assim: meus filhinhos, eita glória, arrepiei, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém? Vamos orar? Pai, eis aí Tua palavra, Senhor, que o Senhor venha falar com cada um de nós através da Tua palavra, que o Senhor possa falar através de mim, Pai, através de cada um, Pai, porque todos nós precisamos, Pai, da Tua palavra, do Teu entendimento, da Tua sabedoria, da Tua direção, meu Pai. Nós precisamos da Tua cura, do Teu renovo, Pai, da Tua salvação. Pai, nos ajuda nesta caminhada, Pai, que para uns são mais difíceis do que para os outros, Pai, mas a Tua palavra diz que o Senhor só dá aquilo que podemos suportar, meu Pai. Então, Deus, se uns estão sendo mais provados do que os outros, é porque o Senhor sabe que esses são mais fortes, Pai. E eu creio assim como Tua palavra diz, Pai. Aleluia. Pai, nos abençoa nesta noite. Nos dê, Pai, este alimento, Pai, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar glorificando ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, uma palavra maravilhosa que veio ao meu coração hoje. Eu falei com o Senhor: Senhor, me dá uma palavra. E eu estava lá procurando uma palavra para trazer hoje, e veio este versículo 9 na minha, até mim, que ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ali eu estava ouvindo ali, como eu falei, e eu acabei ouvindo ali os capítulos todos ali, e ele foi falando, e me chamou muita atenção, igreja, aqui nesse verso 7 que eu li inicialmente, que a palavra vai dizer, aleluia, deixa eu ler um pouquinho mais acima aqui, para vocês terem uma ideia. No verso 5 diz assim, e esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Quando eu ouvi esta palavra, me prendeu, e eu falei: nossa, como é que nós ouvimos a palavra e muitas das vezes nós não prestamos atenção e neste conteúdo primário maravilhoso. Veja bem, igreja, em nós, muitas das vezes, há trevas em nós. Porque muitas das vezes nós não sabemos perdoar, muitas das vezes nós nos iramos, muitas das vezes nós nos revoltamos por situações que às vezes nem aconteceu na nossa vida, mas a gente vê alguém tratando mal outra pessoa, nós já nos entristecemos em nosso coração, nós ficamos meio que revoltados com isso, quanto mais na nossa própria vida, ou quanto mais Deus, Então eu quero dizer que em nós, igreja, a palavra vai dizer o seguinte:
O espírito está pronto, mas a carne para nada presta. O que isso quer dizer? Que a concupiscência do pecado, ela jaz na nossa carne. Mas o nosso espírito, ele está em todo o tempo procurando a luz para a salvação em Cristo Jesus. Então é uma luta do espírito contra a carne cotidianamente, porque a carne sempre se inclina para o mal. Então nós estamos aqui nesta terra, nós estamos perceptível a todas essas trevas que estão ao nosso derredor. As trevas tentam nos apagar. As trevas, ela está todo o tempo tentando nos afogar. E a palavra vai dizer que Deus, ele é luz, e nele não há treva nenhuma. Então, aleluia, aí vai dizer aqui, ó, o versículo seguinte, ó: se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ainda que nós não pecamos vários outros tipos de pecado que existe por aí, que são os mais graves que nós conhecemos, né? Matar, roubar e coisas do tipo. Mas existem pecadinhos que são chamados das raposinhas, né? Tem ali o almejar aquilo que não é nosso, dos outros, né? Tem outras coisas ali, falar palavras desagradáveis, mentir, né? Ou muitos homens, né, mulheres também, mente fácil. De que forma? Às vezes chega aquele chato lá no portão batendo, né? E alguns falam assim, ó: filho, vai lá, fala que eu não estou em casa não. se tocar é meramente coincidência, tá? Mas acontece de uma mentirinha boba, mas é uma mentira. Entendeu? Aquela pessoa chata chega no nosso portão: eu quero falar aí com o irmão tal, com a irmã tal. Aí, meu filho, vai lá, fala que eu não estou em casa não. Que pessoa é muito chata. E a gente fica, né? Isso é uma mentirinha, infelizmente, né? É mais fácil você simplesmente falar que não está disponível para a pessoa naquela hora, coisa do tipo. Mas isso acontece em nossas vidas. Eu estou me colocando também, né? Não acontece comigo porque eu tenho que atender todo mundo, porque, né, infelizmente, eu tenho que atender os chatos, os bons, eu tenho que atender todo mundo, mas acontece, entendeu? Tem coisas que a gente mente às vezes sem pensar. Por exemplo, assim, já acontece muito em nossas vidas, assim, a pessoa fala: ah, você conhece fulano de tal? Aí você pensa: não, acho que eu conheço sim. Você fala: conheço. Depois você fala: não conheço não. É coisa boba que às vezes acontece na nossa vida. Eu sei que Deus, né, ele é maravilhoso para nos perdoar, né, nos livrar das raposinhas, mas essas são coisas pequenas que a gente se arrepende e fala: Deus, me perdoa, eu errei sem perceber, né, e coisas do tipo, né? Deus, ele é fiel, ele conhece o teu coração, o meu coração. Mas existem pecados maiores. Existem pecados que podem nos levar para um lugar, um caminho sem volta. E isso é uma coisa que nós temos que prestar mais atenção. Então a palavra de Deus vai dizer assim: se eu digo que amo a Deus, mas ando em trevas, eu sou mentiroso. Então, a gente já pode estar de repente mentindo, simplesmente de não estar praticando a verdade. Por exemplo, também a Bíblia diz, né, aquele que pode ajudar o teu próximo e não ajuda, comete pecado, né? Nós temos que fazer tudo que Deus tem nos ensinado. E aqui a palavra está dizendo: se há treva em nós, então Deus não está perto de nós. Por quê? Porque ele é luz e não há treva neles. Se não há treva neles, as trevas que tem em nós nos afasta da presença de Deus. Então, se eu peco, automaticamente não é Deus que está se afastando de mim, Deus permanece no mesmo lugar. É as trevas que estão em mim que me afasta de Deus. Então, como quando cometemos o que é errado, as iniquidades que cometemos vai nos afastando de Deus de tal forma que nós vamos nos esfriando. E o esfriamento não é bom. Glória a Deus, graças a Deus que temos Jesus Cristo, como está escrito aqui no capítulo 2, o nosso advogado fiel. O advogado fiel que nós temos, ele está em todo o tempo perto de nós. E ele está ali para nos ajudar. Através das orações, o Espírito Santo nos ajuda, com gemidos inexprimíveis até o Pai.
Mas quando nós não temos mais justificativa para nos justificar perante o Senhor, o Espírito Santo, aleluia, nos ajuda em oração. Mas um advogado fiel é Jesus Cristo. O nosso advogado, ele sabe as nossas lutas. O nosso advogado, ele sabe quando você está lutando para fugir do mal, quando você está fugindo ali de um problema, quando o pecado está muitas vezes batendo na nossa porta, e ali Jesus Cristo sabe. Ele sabe se você realmente está evitando pecar ou se você está sentando na roda dos escarnecedores. A palavra de Deus, igreja, ela em todo o seu conteúdo, ela vai nos trazer palavras que nos fazem ter entendimento do que é certo e o que é errado, não que nós estejamos errando, ou não que nós estejamos cometendo pecado, não quer dizer que eu e você estamos pecando, mas a palavra de Deus em todo o tempo, ela vem nos trazendo o que é o pecado, para que nós venhamos a nos desviar cada vez mais do pecado. A palavra em todo o tempo ela vai dizer: arrependa-se e volta para Deus, porque Ele é abençoador. Arrependa, confessa os seus pecados, porque assim Deus vai sarar a tua terra. A palavra do Senhor vai falar: arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. Em todo o tempo ela está te falando: arrependa-se. Não quer dizer que você está pecando no momento. Ela está dizendo que, olha, cuidado que o pecado está à porta e você pode vir a pecar se você não vigiar. A palavra não diz lá, vigiai e depois orai. Ela não fala primeiro ora e depois vigia, não. Ela vai falar, vigia primeiro, se aparta do mal, se desvia do caminho do ímpio, e aí você vai ali, ora ao Senhor, e em secreto Ele vai ouvir tua oração, Ele vai te abençoar, Ele vai sarar a tua terra, porque Deus, Ele é maravilhoso, Deus, Ele é tremendo em nossas vidas. Igreja, uma palavra bem simples, que eu vim trazer aqui nesta noite, uma noite de Santa Ceia, uma palavra simplesmente para entendermos que Deus quer que você ande na luz, porque Ele é luz. Ele não habita nas trevas. E como é que nós andamos na luz? Conforme o louvor que foi louvado aqui, que para mim, como eu disse, aquele louvor ali é uma oração. Rode Cruz. Se o hino puder cantar no seu pior momento de problema, nas suas lutas, se um hino de louvor tu puder cantar, você vai iluminar o seu redor, você vai iluminar a tua casa, você vai iluminar a tua vida. Quantas das vezes aqui eu já trouxe aqui experiência de que o inimigo fica tentando em todo o tempo, mas quando você começa a louvar, não tem trevas que fica. Não tem treva, tá difícil, louva, tenta fazer isso. Quer ver? Está havendo uma confusão perto de você, na sua casa ou na sua família, começa ali a louvar ali, escolha um louvor que você conheça e comece a adorar. Você vai ver o ambiente mudar. Está arriscado as pessoas que estavam brigando começar a louvar junto, e eu sei que um ambiente de paz vai reinar, porque a paz vem do nosso Senhor, mas Ele precisa de um disponível. Ele precisa de um disponível, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, na rua, na tua caminhada, onde quer que você colocar a planta dos seus pés. Está escrito aqui, aleluia, que Jesus, Ele é o nosso advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é justo, igreja, e a palavra vai dizer aqui, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas no mundo inteiro. Como que Ele foi ser propiciação? Na cruz do Calvário. Ele é o Cordeiro vivo que tira o pecado do mundo. Ele é o pão da vida. Ele é a própria vida. E por que não nesta noite de Santa Ceia trazer aqui, Ele foi a propiciação ali, na cruz do Calvário. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele foi chicoteado onde nós deveríamos ser chicoteados.
ele foi cuspido, agredido, ele foi blasfemado, quando muitas das vezes isso tudo estaria sobre nós com tudo que fazemos, e ele levou sobre ele as nossas dores, os nossos pecados, aleluia, ele foi a propiciação. O que é propiciação, igreja? Antigamente, antes de Cristo ser o nosso Salvador ali na cruz do Calvário, as pessoas eles pecavam, e quando as pessoas pecavam, eles tinham que levar ali até o templo um animalzinho para ser sacrificado. Aquele animalzinho ali, ou um cordeiro, ou rolinhas, ou pombos, para quem, né, tinha menor aquisição, né, ali que era pobre, ele era levado aquele animalzinho ali até o sacerdote. O sacerdote fazia a propiciação do sangue, aí tinha um rito ali que fazia, né, acho que botava a mão no animal ali, como se o seu pecado fosse transferido para aquele animal que fazia a propiciação. E ali tinha um animalzinho ali que era morto, tinha outro que era solto, né? Não estamos entrando nesse detalhe, mas só para saber que naquele tempo os animaizinhos eram mortos no nosso lugar. Nós éramos, porque o castigo que nos traz, né, era para a morte, sendo que ali Deus deixou ali, que os animaizinhos tomassem ali, eles eram uma propiciação dos nossos pecados. E em vez de nós morrermos, os animaizinhos morriam no nosso lugar, tadinho. E hoje em dia, quem morreu por nós? O nosso Jesus Cristo. Ele foi o Cordeiro imaculado, o Cordeiro vivo, o Cordeiro sem mancha, porque Deus pedia o melhor. Ele não podia estar machucado, ele não podia estar cego, ele não podia estar manco. Era o Cordeiro vivo, imaculado, sem mancha. E Jesus foi o nosso Cordeiro perfeito, porque naquela época, se você ler a Bíblia, as pessoas levavam cordeiro manco, levavam os animais cegos, levavam animais que não tinham o valor que era necessário para poder pagar o pecado daquelas pessoas. E ali Deus, pelas suas misericórdias, permitiu que o Cordeiro vivo, o nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, andasse sobre a face da terra. E ali Ele nos ensinou o novo Evangelho no seu sangue, a qual nós lemos em toda a Santa Ceia, que através do sangue de Jesus, da morte do Cordeiro, Jesus Cristo, esse Evangelho se tornou nossa salvação. Através da agora já não é mais pelo animalzinho que é morto, mas é através de Jesus Cristo que nós agora temos a salvação. E fazemos menção disso através da Santa Ceia, fazer isso até que Ele volte. Isso é uma representação para que nós venhamos a ter o conhecimento do que é a Santa Ceia. A Santa Ceia é algo que nos faz lembrar, olha, foi Ele que nos salvou de todo pecado, foi Ele que levou sobre si nossos pecados, foi Ele que foi agredido pelos nossos erros, Ele, o Cordeiro vivo, Filho de Deus, que nos dá vida e abundância. Muitas das vezes, igreja, eu gosto mais de conversar sobre as coisas do que trazer as coisas de uma forma assim, colocada dessa forma. Mas qual é a forma que eu quero trazer aqui? É mais fácil a gente conversar sobre um assunto direcionado a Deus. Por exemplo, o que mais acontece hoje na igreja? A verdade é que muitas pessoas estão deixando de vir para a casa do Senhor. Muitas pessoas estão dentro da casa do Senhor, mas não estão buscando mais como antes. Você pode ver, o esfriamento cresceu dentro da casa do Senhor. Muitas pessoas já não vêm mais para a casa do Senhor. E muitas, quando a gente chama, não vêm também. Aí eu digo para você, por que essas coisas acontecem? Eu quero dizer a primeira coisa aqui, igreja, que a luz de Cristo, ela primeiro tem que brilhar dentro de cada um de nós. Não é a igreja que vai me fazer mais santo, que vai me fazer mais salvo. A salvação tem que vir dentro de nós, da nossa caminhada, da nossa casa, do nosso dia a dia.
Não é que você tem uma voz bonita, mas você só canta dentro da igreja, não. Você tem que cantar no teu lar, na tua casa, no teu trabalho. A tua experiência de cristão não é só dentro da igreja, não. Então, dentro da igreja, o culto, quem faz somos todos nós. O culto hoje foi tão calminho, mansinho, deu até sono, porque talvez você não deu o seu melhor. Porque se você louvar com os que louvam, se você glorificar com os que estão glorificando, se você exaltar o nome de Deus com os que estão exaltando, você não fica parado, você não fica quieto, você não fica dormente, você não fica... Claro que os que estão passando mal no momento, né, estão um pouquinho sonolentos, às vezes por causa do remédio, por causa da gripe, eu entendo essas coisas, irmão. Né? Às vezes o trabalho foi duro o dia todo, eu sei, porque às vezes eu chego muito cansado no culto, me dá sono também, mas ali o tempo todo que tá, eu fico em pé para despertar, eu tento fazer alguma coisa, eu glorifico alto. Tem hora que a gente é vencido pelo sono, pelo cansaço, amém? Eu entendo essas coisas, que acontece isso. Mas quer ver, em todo o culto, se você glorificar o mais alto que você puder, louvar o mais alto que você puder, você vai conseguir estar o maior tempo disperso ali, né, acordado, para poder estar participando do culto. Quer ver quando a gente está no meio com o soninho? Começa a dar glória, glória, aleluia! A gente vai se despertando. Mas é assim, irmãos. Irmãos, essa casa aqui é pequena, temos poucos membros, mas se você der o seu culto, não é você vir aqui cultuar junto, não. Cada um dá o seu culto próprio. Sabe por causa de quê? Porque às vezes no decorrer do culto aqui, eu estou cultuando, mas eu estou pensando na saúde da minha esposa, na saúde da minha mãe, na saúde do meu filho, ali na vida da minha família, como está a minha casa. E eu sei que não é diferente de você no seu lugarzinho, está louvando, mas está pensando na sua filha, está pensando no seu neto, está pensando no trabalho, está pensando no que vai acontecer quando sair daqui. Então nós temos o nosso culto pessoal. Como é que é o nosso culto pessoal? Eu estou adorando, mas estou levando ali Deus para os pensamentos para a minha filha, estou levando para o meu esposo, para a minha esposa, e assim nós vamos fazendo o nosso culto pessoal. E quando nós fazemos o nosso culto pessoal junto com a igreja, como é que é isso? Está adorando? Eu adoro aqui também. Deus abençoe, estamos louvando aqui. Deus vai na minha casa também, em nome de Jesus. E a gente vai fazendo algo maravilhoso. É dessa forma, igreja. É dessa forma que nós, assim, colocamos um culto maravilhoso, não só para nós, mas para aqueles que estão nos ouvindo também. Eu sei que tem dia, eu sinto também, eu sou ser humano, que tem dia que não dá vontade nem sair de casa. Tem dia que não dá vontade, poxa, eu estou tão desanimado hoje, como é que eu vou desanimado para a igreja? Eu sei que isso passa, eu sei porque acontece comigo. Acontece comigo, mas quando nós falamos assim, não, eu vou para a igreja, nós vamos com o intuito de adorar ao único que é digno de toda honra e toda glória. E quando a gente chega neste lugar, ainda que nós estivéssemos tristes, cabisbaixo, desanimado, mas quando você começa a dar o teu melhor para Deus, eu sinto as coisas mudar, eu sinto um fogo pegar, eu sinto algo transformar. Eu estava ali com frio também, botei aqui um paletó, já vim de lá para cá com o paletó, com um frizinho, cheguei aqui, pedi até para ligar já o ventilador, porque a chama do fogo de Cristo, ele começa a pegar de dentro para fora, você começa a suar, começa a transpirar, e é assim, irmãos. Eu quero dizer, igreja, colocar aqui, o seu culto, ele é bom quando você dá o seu melhor para Deus. Quando você está aí, glória, 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 glória a Deus, ainda que não esteja falando com voz audível, você está falando aí só para você, Deus está ouvindo. A casa se enche de glória com a tua glória, a casa se enche de aleluia com a tua aleluia, e assim nós vamos fazendo um culto maravilhoso para o Senhor. Amém, igreja? Então, aleluia, finalizando aqui esta pequena palavra que eu trouxe, o nosso culto pessoal é o que faz diferença no lugar onde nós estamos, porque a palavra vai dizer o seguinte: se houver um justo sequer, aqui no nosso meio, se houver um justo sequer,
Deus está presente fazendo maravilha. Vai que hoje eu não estou justificado, mas a diaconisa Lúcia está justificada. Através da vida dela, o culto vai continuar maravilhoso. Ah, não, a diaconisa está ali, né, cansadinha, a gripe está pegando. Aí vamos dizer que o domingo está ali, né, pegando fogo ali. O culto vai ser justificado pela fidelidade dele. Ah, não, o domingo está cansadinho também, cuidou muito né, das coisas ali. Aí vem a irmã ali, está acesa hoje pela vida dela. E assim acontece. Deus está à procura de um disponível, de um coração justo. Deus está procurando um coração fiel. Você pode ser a diferença no lugar onde você está. Às vezes, né, o que acontece muito lá na matriz, lá, às vezes a pessoa que está ali dirigindo o culto, eu sei que tem pessoas lá embaixo, dando glória e aleluia àquela pessoa que está lá dirigindo o culto. Deus, toma o dirigente da noite. Pai, que ele venha fazer tudo que o Senhor mandar, que o pregador venha pregar a palavra que está no teu coração, que o pregador venha fazer aquilo que... E assim, igreja, nós vamos crescendo em graça e em conhecimento. Eu não sou ninguém sozinho. Eu não sou ninguém, meu título presbítero é só um título outorgado a mim por Deus, né, através da pessoa que determinou que eu poderia ser levado a presbítero no momento, mas eu sou ser humano como qualquer um de vocês. Qualquer um de vocês poderia estar aqui nesta noite trazendo a palavra, trazendo uma oportunidade, trazendo uma pregação, porque quem usa é Deus. Mas como é que Deus usa o homem? Através da santificação, através das orações, através ali da intimidade. Às vezes eu posso ter saído da minha casa hoje, cansado, com dores, de uma forma que não esteja muito bem, mas a oração da igreja, eu posso ser transformado e cheio de tal maneira aqui em cima, que nem eu mesmo vou entender. Um orando pelo outro, nós todos nos tornamos, ali como está escrito, nós somos parte da oliveira verdadeira. Nós estamos, todos nós, engendrados em Jesus Cristo. E quem é que nos ilumina, quem é que nos enche, quem é que nos salva? Jesus Cristo, através dessa oliveira, ao qual nós estamos ligados. Mas um está ligado com o outro. É maravilhosa essa palavra, aleluia. Eu não vou me expandir muito, mas eu quero dizer, igreja, que o culto, ele pode ser diferenciado por mim, por você, se nós estivermos ligados em todo o tempo. Então, a partir de hoje, vamos tentar fazer essa união. Quem está aqui na oportunidade? Juan, recebeu a oportunidade. Deus, usa o Juan ali na oração, na palavra, no louvor, enche ele, que ele venha ali a ter uma boa palavra, que ele venha fazer ali o que o Senhor tem. Quando a irmã estiver aqui com a oportunidade, Deus, enche a irmã, que ela venha trazer uma boa oportunidade, e assim vamos crescer juntos. Amém, irmãos? E juntos venceremos. Amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus.